Já estamos de volta com Redação Novo Tempo pela Rádio TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. O governo brasileiro anunciou essa semana o plano de reforma da Previdência. A medida visa diminuir o rombo na Previdência, que, segundo o presidente Michel Temer, chegou a 146 bilhões de reais neste ano. Caso seja aprovado pelos parlamentares, o projeto deve gerar algumas mudanças nas regras de aposentadoria. Entre as várias mudanças previstas está a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria. Homens e mulheres só vão poder pedir aposentadoria a partir dos 65 anos. Também vai ser exigido um tempo mínimo de contribuição de 25 anos para requerer o benefício. Pelas novas regras, que ainda vão precisar ser analisadas e aprovadas pelo Congresso, o trabalhador vai ter que contribuir por 49 anos com o INSS para ter direito ao valor integral da aposentadoria a que se tem direito. Contribuindo apenas pelo tempo mínimo de 25 anos e com pelo menos 65 de idade, o trabalhador vai ter direito a apenas 76% do valor da aposentadoria integral do INSS. Cada ano a mais de contribuição aumenta o valor em 1 ponto percentual. O total de 100% só é atingido com os 49 de contribuição. Pois é, o projeto ainda precisa passar por diversas etapas até chegar à votação no plenário da Câmara, o que o governo espera que aconteça ainda no primeiro semestre do ano que vem. A gente viu ali nessa matéria os pontos principais dessa reforma na Previdência. E aí a minha primeira pergunta aqui, para a gente... Tá fazendo todo mundo aqui começou a fazer as contas. O que eu gostaria de começar discutindo é, a gente olha para esse tipo de mudança e a gente se assusta. Então eu vou ter que contribuir 49 anos com a Previdência para que eu me aposente? Isso realmente era necessário? Existiria uma outra forma para que o trabalhador brasileiro não sofresse com isso? Ou a gente realmente está muito próximo de uma quebra, de uma falência da Previdência, então medidas tão extremas realmente precisam ser tomadas? Há várias controvérsias nessa questão do rombo da Previdência, porque quando a gente fala de previdência social, está englobando tudo, né? As aposentadorias, auxílio-doença, aqueles benefícios para pessoas que nunca contribuíram, como é o caso das aposentadorias de quem é do setor rural, não contribui, mas se aposenta. Aí dentro desse rombo todo da Previdência, você tem também os gastos com as aposentadorias de militares, que é diferenciada, dos políticos, que é diferente. Tudo isso está no bolo. E aí você olha tudo junto e fala, tem um rombo. Só que o fundo que garante a Previdência vem das contribuições. E o maior contribuidor são os trabalhadores normais. Eu, você, quem está em casa, quem é um trabalhador normal, assalariado pelo regime de CLT. Contribui mensalmente ao longo dos seus anos todos de trabalho para conseguir ter uma aposentadoria. Só que é desse mesmo fundo que sai tudo, para todo mundo. E aí é que é a questão principal. Por isso muita gente diz, inclusive, essa proposta já está na Câmara, e inclusive entre os deputados que são da base aliada do Michel Temer, não existe uma unidade, porque para muitos está errada uma reforma como essa, que acaba prejudicando principalmente o trabalhador assalariado normal, enquanto, por exemplo, os militares que, segundo algumas estimativas feitas com base nos dados da própria Previdência, os militares corresponderiam a por volta de 45% do valor do rombo previsto. Porque os salários que são pagos a eles, assim, para sempre, né, de aposentadorias, são muito altos, na casa dos 20, 30 mil reais, é o mesmo que ocorre com políticos, enquanto que a contribuição é bem inferior a isso. Então, há muita divergência em relação a esse assunto. E teve um dado, ele que também foi bastante assustador, que a produção trouxe para a gente, dizendo assim que as Forças Armadas, elas representam um déficit de quase 45% na Previdência, sendo que eles são 30% dos servidores públicos, né? Um gasto de quase metade para uma pequena parte de quem contribui. Quase metade para um terço, né? Exatamente. Isso, falando só dos funcionários públicos. E eu vi um especialista falando sobre... Mas a metade do todo.
Eu vi um especialista falando que essa reforma ela se faz necessária por uma boa causa que é sinônimo de que estamos aumentando a nossa expectativa de vida, mas se o governo faz concessões, e vão abrindo essas concessões, porque além dos militares também abriu concessão para a Polícia Civil, para os parlamentares, para bombeiros, ele perde a força da razão e do propósito que é endurecer para que a gente não entre numa situação de déficit, assim como a Grécia quebrou, e uma das grandes razões foi por causa da Previdência. Agora, se ele vai abrindo essas concessões, ele vai enfraquecendo essa proposta e aí pode ser que a gente acabe não tendo essa economia que a gente está procurando, no caso, o governo, né? Uma coisa interessante para pensar que é o seguinte, né? Do ponto de vista político, várias pessoas falam que essa proposta aí de alteração dentro da questão da aposentadoria, da previdência, é tão importante quanto, ou até mais importante, do que a PEC do teto dos gastos que está se tentando aprovar agora, porque um dos maiores gastos do governo é com a Previdência. Agora, tem um ponto que é importante a gente levar em consideração. Obviamente que têm sido refeitas regras com o passar dos anos em relação à Previdência Social aqui no Brasil, mas a gente precisa lembrar também que muita coisa mudou no perfil de vida, a gente pode dizer assim, do brasileiro. Então, por exemplo, décadas atrás, a expectativa de vida média do brasileiro era muito menor do que é hoje. Então, a partir do momento que a pessoa passa a viver mais, ela usufrui por mais tempo da Previdência. Entre outros fatores, esse fator também contribui para que a gente tenha menos gente entrando no mercado de trabalho e contribuindo e mais gente usufruindo. Aí você vai inverter a pirâmide, porque a pirâmide, para ela se manter, tem que ser assim, muita gente contribuindo, uns pouquinhos aqui recebendo, e aí a gente vai mantendo essa pirâmide por muito tempo. O que acontece é que lá no topo da pirâmide tem muita gente recebendo agora e a quantidade de gente contribuindo não tem aumentado dessa maneira. Diminuindo. A expectativa do governo é de que em 2060 já tenha 3 pessoas recebendo para 2 trabalhando. Então, é muito complicado. Só que tem um outro fator, Leite, nessa pirâmide toda, porque ao longo de todas as décadas, o Brasil teve esse fator, a pirâmide do jeito certo. Muita gente trabalhando, muita gente contribuindo e pouca gente recebendo. Só que tem essas disparidades dentro da Previdência desde sempre. Muita gente recebendo muito mais do que os outros. E aí você tinha, por exemplo, hoje isso já é diferente, mas havia a possibilidade de, para funcionários públicos, o funcionário público morria e ficava uma pensão vitalícia para as filhas solteiras. E aí você tem hoje ainda esse tipo de coisa. Tem gente hoje, mulheres, que são solteiros porque oficialmente nunca se casaram, mas todo mundo sabe que já tiveram 2, 3 casamentos, têm filhos, pessoas da mídia, inclusive, e que continuam recebendo seus 30, 35, 40 mil reais por mês dessa aposentadoria vitalícia. E o que é garantido não pode ser tirado. Então, isso não vai mudar para essas pessoas nunca. E esse é o tipo de coisa que o Brasil nunca fez antes. Mas nessa proposta não tem alteração nesse tipo de situação? Para quem já tem o benefício garantido, não altera nada. Os direitos adquiridos então, o peso que existe hoje vai continuar até que essas pessoas faleçam e acabem com tudo isso. Agora, 49 anos de contribuição, se a gente pensar, a gente já conversou algumas vezes aqui do processo que os jovens eles entram no mercado de trabalho hoje mais tarde do que gerações anteriores. Então, se mais um problema. Até terminar de fazer uma faculdade, hoje em dia o mercado também vai pedindo pelo menos uma pós-graduação. Aí vai um estágio não remunerado ali, então você não está contribuindo ainda. Até você realmente ser contratado, ter a sua carteira assinada e fazer a sua contribuição e a partir dali contar 49 anos, vai ter gente se aposentando aí. Mas assim, pela regra não precisa ser 49, né? Não, precisa ser 65 anos no mínimo e 25 de contribuição. Que daria 76% do salário que a pessoa recebe. Não, agora 76% do valor integral da aposentadoria da Previdência. Isso, verdade. Para ganhar, 100%, ganhar o integral, aí 49 anos de contribuição. Então, se você não quiser tudo, você para com 25 de Antes contribuição. Mas 49 antes anos é um eram exagero, 15%, né? Antes era 15% e agora 25% Não, de 15, mínimo.
de mínimo, né? De contribuição mínima. 15 anos. Desculpa, não por cento, anos. Antes Antigamente eram eram 15 anos e agora 25 Agora, anos. tem um detalhe interessante para a gente até dar uma olhada em relação a outros países no planeta que já tiveram que passar por isso, né? Por exemplo, a França, que tem movimentos sindicais fortíssimos aqui, como tem no Brasil, sempre teve muitos debates e coisas em redor da previdência social deles, porque é um problema que eles já têm enfrentado há alguns anos, que a gente também enfrenta aqui. Na França, a idade mínima para aposentadoria também é 65 anos. Nos Estados Unidos, a idade mínima são 66 anos. Então, assim, é interessante a gente poder comparar com outros países, inclusive países desenvolvidos, para a gente não pensar assim que é um absurdo também o que está acontecendo aqui. Lógico, tem impactos e tudo mais, mas se você para pensar assim, é como você está na sua casa. Você não tem mais de onde tirar dinheiro. Lógico, o Hélio comentou, a questão da Previdência não é só a questão de tempo de contribuição, entre outras coisas. Esse é o ponto. Tá tudo certo. Mas, assim, tem muitas outras coisas que precisam ser resolvidas também. Aí você tem na sua casa, você tem que fazer um negócio e fala assim, agora eu não vou poder mais comprar iogurte, agora eu vou ter que comprar só leite de saquinho, que é mais barato aqui para tomar aqui em casa, e eu mesmo faço meu iogurte aqui. Tem um impacto? Tem. Mas o que você prefere? Ter que fazer isso e ainda continuar comendo, ou você prefere não fazer isso e ter problemas que não tem solução lá na frente? Então, acho que ajustes são necessários sempre. Desculpa, interrompi. Não, vai lá, pode falar. A questão é essa. O governo tem falado isso. Não é o primeiro governo que fala isso. Isso é um problema antigo, que precisava ser enfrentado já há muito tempo por conta desses problemas todos. Agora, a questão é que você vai comparar, porque em outros países, os países da OCDE, a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, a média é de 64 anos para aposentadoria. No Brasil, a média de aposentadoria hoje fica em torno dos 58 anos. E quando lá atrás o Getúlio Vargas começou a implementar as políticas trabalhistas, ele previa 65 anos de idade para aposentadoria. Então, o governo está dizendo, a gente só está resgatando o que já era o original. Mas não dá para querer comparar só isso, né? Você olha só, nos Estados Unidos é 66 anos, aqui é 58. Tá, mas você quer comparar tudo? Então vamos comparar tudo. Não é só isso. É toda a forma de vida, né? Muda tudo. Então, não dá para o governo querer comparar só isso, dizer Exatamente. que em outros países desenvolvidos a idade é superior. E eu volto a dizer, o problema principal e que não é enfrentado por essa PEC é justamente isso. O problema maior não são os trabalhadores da CLT, não são os trabalhadores da CLT que causam o rombo da Previdência. São outros fatores, outros setores que são os principais responsáveis pelo rombo da Previdência. E esses setores não são afetados pela reforma. Então, a reforma acaba prejudicando muito o trabalhador, como você lembrou. Não só os militares, tudo isso que eu falei, né? Funcionalismo público, benefícios extraordinários para políticos, aposentadorias vitalícias para políticos que nem são políticos mais, ex-governador, ex-deputado e senador, que tem uma aposentadoria que você não faz ideia de quanto é que esses camaradas recebem. É esse conjunto de coisas que faz afundar a Previdência Social. Fora também os benefícios que o governo precisa dar para pessoas. Por exemplo, pessoas que nunca tiveram condição de contribuir porque não puderam trabalhar, pessoas com deficiência física e que também, ou intelectual, que não colaboraram com a Previdência, mas recebem um benefício estadual, que sai dessa Previdência. O problema é esse. Deveria sair de outro lugar? Tinha que vir de algum outro fundo esse tipo de coisa, você entende? Mas nada disso é abordado. A questão parece que foi bem simples. Vamos pedir para o trabalhador pagar um pouco mais? Daí a gente resolve. Quando a gente estava conversando sobre a PEC do teto dos gastos públicos, a gente colocou bastante esse tipo de debate. Olha, a economia que eu faço dentro de casa precisa estar mais ou menos a mesma coisa. Então, não adianta eu gastar um dinheiro que eu não tenho. Agora, nesse caso da aposentadoria, eu acho que tem esse fundamento também. Não adianta a gente continuar com o processo da Previdência do mesmo jeito que é, porque senão vai quebrar, obviamente. Outros governos já fizeram um alarde sobre o assunto, mas não enfrentaram, como o Hélio falou. Agora, o que acontece o trabalhador, como o Hélio disse, né, normal como eu e você, a gente é o grupo que mais contribui. Só que, na verdade, com a reforma, a gente é o grupo que mais se prejudica também. Então, eu acho que o que precisaria acontecer é realmente a gente pensar políticas diferentes dentro da Previdência para que grupos diferentes tivessem contribuições e regras diferentes. Agora me diz como que o presidente vai colocar, por exemplo, o que todo mundo tem falado, esse grupo especial
dos militares, como eu disse, se eles fazem uma pressão muito forte no governo para que eles não entrem nesse pacote e, querendo ou não, o governo, né, o presidente precisa do apoio deles para, de repente, continuar aí no poder. Como que faz? Eu acho que é uma questão de jogo de cintura política. E aí é que está o ponto. Nesse momento... Então, por política, não vai acontecer. Sim, mas aí é que é isso que eu estou falando. Para não perder esse tipo de situação, eles falam, olha, a gente não vai resolver isso. Então, o que é que vai acontecer? Vai ser aprovado desse jeito mesmo que está? Ou não? Vai ter alguém que vai levantar lá e vai falar assim, olha, gente, a gente precisa colocar alguns fatores novos aqui para a gente poder resolver realmente o problema e não só postergar o problema. Porque, como ele falou, de repente, você resolve essa questão agora, mas lá para frente o problema volta a acontecer, num outro momento. Então, por isso que, não só do trabalhador comum, mas o que tem a ver com o funcionalismo público, com os militares, precisa ser revisto também, para que a coisa se resolva de uma maneira mais plena. Exatamente. E não necessariamente que se postergue um problema. Beleza, a gente resolve só no que tem a ver com o trabalhador comum, mas vão continuar tendo os problemas que tem a ver com gastos da previdência dos militares, do funcionalismo público, uma série de coisas. Essa questão específica Dificilmente vai dos mudar. militares, o governo falou que vai enviar uma proposta separada depois para tratar especificamente sobre a previdência para os militares. Mas, como vocês já lembraram, isso é só um projeto. Está lá na Câmara agora, o relator inicial não fez mudança nenhuma, já passou para a Comissão de Constituição e Justiça. Na terça-feira já vão poder votar esse projeto e aí começa a tramitação de verdade, assim, né? A CCJ só vê se está tudo de acordo com a Constituição, não mexe em nenhum detalhe, só vê se está de acordo com a Constituição e aí segue. O Rodrigo Maia disse que vão ser 40 sessões do plenário, o tempo em que essa proposta vai ficar sendo debatida numa comissão especial formada só para discutir esse assunto. Aí depois é que vai para o plenário, então, há muita chance de muita coisa mudar ao longo do caminho. Não esse pacote não é fechado, né? E como Essa é a proposta inicial. É a proposta inicial e mesmo o governo não tem o apoio 100% dos aliados dele para a aprovação dessa proposta. Então pode ser que muita coisa acabe mudando e flexibilizando para melhorar um pouco a situação do trabalhador. E a gente vai acompanhar tudo aqui durante as nossas produções jornalísticas. Esse é um assunto que realmente ainda tem um chão para acontecer, né? Ainda tem uma estrada longa. Vamos ver como essas votações vão acontecer. Por isso que é tão importante a gente discutir isso aqui no Redação, porque o nosso ouvinte ou o nosso telespectador pode, de alguma maneira, é o nosso papel como cidadão, por exemplo, sabe, primeiro estar informado e segundo, às vezes você pode ter um contato e cobrar o seu deputado que você votou, o seu senador. Lógico, a gente nem tem uma proximidade tão grande, mas você tem redes sociais, e-mail. É verdade. Outro dia, no Jornal do Novo Tempo, um telespectador mandou para cá perguntando como é que a gente pode cobrar do senador, dos deputados, deviam ter alguma forma de dizendo onde encontrá-los. No site da Câmara e no site do Senado tem tudo isso. Tem o nome de cada um dos parlamentares, o e-mail de cada um deles, o telefone o telefone pessoal, né? Tem o telefone do gabinete para você conseguir fazer pressão de alguma forma. Muito bom. A gente vai fazer uma parada para o intervalo e logo depois discutimos sobre o desempenho brasileiro em um ranking mundial de educação. Não sai daí, o Redação Novo Tempo volta já.